Predestinação. Esse é o tema do vídeo de hoje. Deus predestinou a nós para sermos seus filhos. Deus predestinou a nossa vida para que pudéssemos ser dele. É isso que vamos saber hoje nesse vídeo, falando um pouco mais sobre esse capítulo 8 de Romanos. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos daqui do canal, amém? Então a gente continua a partir do versículo 29, a gente parou no vídeo anterior, no versículo 28, onde a gente falou um pouco sobre as coisas que acontecem na nossa vida e que todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito perfeito. E é por isso que nesse próximo versículo, Paulo ele fala um pouco sobre predestinação. A predestinação que em muitos têm essa certa dúvida, né? A gente é predestinado a ter uma vida com Deus, ou tudo acontece através do livre-arbítrio, né? Os dois, eu creio, meus irmãos, que atuam na nossa vida. Tanto temos a nossa vontade, né? A nossa vontade própria. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para tomarmos decisões, para escolhermos a Ele, sim. Mas a palavra de Deus também mostra que há uma predestinação dada por Deus, feita pelo próprio Deus na nossa vida. Porque, é claro, ele é soberano, ele é poderoso. Ele, antes da criação do mundo, de todas as coisas, com toda certeza, ele olhou toda a situação, ele predestinou tudo o que iria acontecer. Ele não apenas criou o mundo e ao acaso, seja o que Deus quiser. Ele não fez algo assim para, se der certo, deu, se não der, infelizmente, não posso fazer nada. Não, ele não fez isso. Ele criou todas as coisas já com um plano de salvação, pensado, planejado. Ele isso mostra que ele é um Deus prudente. Ele não iria fazer algo que pode ser que dê certo ou pode ser que não, mas não importa. Não, ele não fez isso. Então, isso mostra que há uma predestinação, existe uma predestinação envolvendo tudo isso aqui, todo mundo, toda a criação de Deus. Então, no versículo 29 desse capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Paulo aqui ele está falando o quê? Que Deus antes, ele colocou essa palavra, nessa tradução minha aqui, tem dantes. Dantes conheceu, ou seja, ele antes conheceu, os que antes conheceu, os que Deus conheceu antes, no princípio de todas as coisas, ele também, estes aí, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, ou seja, Deus ele nos conheceu antes de nascermos, com toda certeza. Ele nos conheceu bem antes de toda a criação, meus irmãos, porque ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E eu creio que antes de toda a criação, Deus ele era único. Ele continua sendo único, claro, mas antes de criar todas as coisas, até mesmo os céus, os anjos, somente ele existia. Ele existe desde sempre. Ele é eterno. Ele não tem um dia de nascimento, o dia da morte, do nascimento, não. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Então eu creio que chegou um momento em toda essa existência eterna dele, em que ele pensou em querer ter filhos. Filhos, porque aqui ele vai mostrar que ele
quer ter muitos filhos. Deus, ele quer muitos filhos. E olha só o que ele diz aqui. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, o Filho, Senhor Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele diz a fim, ou seja, com a finalidade, com o propósito. O propósito de Deus que está sendo mostrado aqui é que ele não tem apenas um único filho, que é o Senhor Jesus, mas que ele tenha muitos filhos. Nós, aqueles que professam a fé no nome de Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que têm uma inclinação para as coisas de Deus, aqueles que querem alcançar a eternidade para viver uma vida eterna com Deus, para ter vida eterna com Ele. Então, tudo isso foi predestinado. Aqueles que se inclinam com naturalidade para as coisas de Deus, aqueles que a gente vê que tem gente que ainda não é convertido, que ainda não chegou a se entregar para Jesus, mas tem uma inclinação para as coisas de Deus, para as coisas do bem. Então é uma questão de tempo para Deus chamar aquela pessoa. E essa questão de chamada ele vai falar agora, ó, no versículo 30. E aos que predestinou, ou seja, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Conhecer. Ele conheceu cada pessoa. Bem antes de criá-las, de nos criar, ele nos conheceu, porque ele vê tudo, ele vê o princípio, o meio e o fim de tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então ele conheceu aqueles que se inclinariam para ele. Ele assim, ele predestinou essas pessoas que já teriam uma naturalidade para se inclinar para ele. E a estes que ele predestinou, ele também os chamou. O chamado de Deus que acontece na vida de diversas pessoas, ou seja, ele chama a todos, né? Mas poucos os escolhidos, tem aquela passagem. Mas ele chama, tem um momento na vida de cada ser humano que Deus vai estar chamando para o servir, para ser seu filho, né? Então, ele chama para começar uma vida com ele, para se entregar ao nome de Jesus e ter a salvação eterna. Então, ele conheceu, ele predestinou uma vida que pudesse glorificar o nome dele, aquela pessoa. Ele chamou aquela pessoa, ou seja, aconteceu um momento daquela pessoa ser chamada através de alguém que já foi chamada por Deus, ou seja, alguém evangelizou aquela pessoa e aquela pessoa se converteu, né? A palavra de Deus chegou até aquela pessoa e ela deu ouvidos e se entregou. E assim, aos que chamou, a estes também justificou, ou seja, aconteceu a conversão. O sangue de Jesus santificou aquela pessoa, justificou aquela pessoa, melhor dizendo, que é santificada também, né? Quando é justificada pelo sangue de Jesus. Então, aquela pessoa creu na mensagem da cruz, creu no sacrifício de Jesus, ela creu no poder de Cristo, né? Que Cristo é o Filho de Deus que desceu para nos justificar. Ela foi justificada, né? E aos que justificou, a estes também glorificou. Então Deus, ele glorifica e ele é glorificado. Ou seja, ele glorifica a vida daquele que se entregou ao Senhor Jesus e aquela vida vai glorificar o nome dele.
Tudo é para a glória dele, meus irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Então, olha só o plano de salvação de Deus. Olha só o que ele faz, o que ele fez, o que ele continua fazendo a cada dia e a gente nem tem noção disso. Porque é um oceano aquilo que a gente não sabe. É um oceano aquilo que ainda, os mistérios de Deus. Mas ele conta tudo na palavra dele. Deus, ele não esconde nada de ninguém. Ele é transparente. Tudo que a gente precisa saber, meus irmãos, tudo sobre a vida, sobre a eternidade, tudo está aqui. Está na palavra dele. Ele não deixa nada escondido, ele não esconde nada de ninguém. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa dentro de você que, poxa, mas isso aqui, né? Se você busca respostas, né? A gente vê muita gente andando de um lado para o outro nesse mundo, buscando coisas para se preencher desse mundo, buscando um preenchimento para a alma e não encontram, porque nesse mundo não vão encontrar. A alma é eterna, então ela carece de coisas espirituais, de coisas eternas, as coisas de Deus. E as coisas de Deus estão bem aparentes na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a gente tem vida, que a gente tem sustento para a nossa alma. Então as pessoas ficam vagando por esse mundo, buscando satisfação, buscando um preenchimento para a alma, um preenchimento para si, mas não vão encontrar apenas coisas passageiras, meus irmãos. E isso todo mundo já sabe, só que as pessoas têm muitas que se inclinam apenas para as coisas da carne. Porque muitos continuam sofrendo ainda? Porque muitos, quando eu vou evangelizar, a maioria diz: eu já fui da igreja, eu já fui obreiro, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu saí da casa do pai, eu me desviei, eu me afastei, hoje eu sou um desigrejado. E você olha a vida da pessoa, a gente vê no semblante dela a pobreza. Não é pobreza assim só física, mas sobretudo espiritual, a miséria espiritual em que aquela pessoa se encontra. E eu estava no sinal uma vez essa semana e um jovem adulto assim, ele estava vendendo paçoca, ele estava vendendo umas coisas assim, né? Sempre tem uns que vendem. E eu só tinha uma pratinha, eu dei para ele, toma aqui, eu só tenho isso daqui, mas eu posso dar um jornal da igreja para você, porque eu sempre ando com o jornal da igreja para evangelizar. E, e ele disse, eu era da igreja, e só que eu me afastei, eu era obreiro da igreja. E eu disse, então pega esse jornal, dá uma lida, dá uma meditada, volta para a casa do pai, volta para ele. E ele disse, eu vou voltar, eu vou ler esse jornal com muito carinho. Então, a gente vê, meus irmãos, que a maioria, eu vejo muito que a maioria era da casa de Deus. E logo me veio o pensamento daquela história que Jesus contou, do filho pródigo que saiu da casa do pai, que ele pediu toda a herança, que era a parte dele, né, para o pai. O pai não negou. Aquela parábola, não sei se é uma parábola, representa Deus e seus filhos, aqueles que estão na sua casa, aqueles que estão na igreja. Então, o filho, ele, depois você dá uma meditada naquela passagem que Jesus fala. O filho, ele quis ganhar o mundo, né? Com aquilo que era a parte dele. E o pai, ele simplesmente deu. O pai, meus irmãos, Deus,
ele não impõe a vontade dele pra gente. E isso mostra que sim, existe a questão do livre-arbítrio, né? E como ele sabe de todas as coisas, ele permite. Ele permite. Mas aí, olha só o que é que aconteceu com o filho pródigo. Ele se desviou, ele saiu da casa do pai. Ele se entregou às coisas da carne, ele gastou tudo que ele tinha nos deleites da carne e acabou na pobreza, perdeu tudo, acabou na rua sem ter o que comer. E você sabe, né? Foi cuidar de porcos, queria comer a comida dos porcos e de repente ele lembrou. Mas eu creio que não foi ele mesmo que lembrou, mas sim o Espírito Santo. O Espírito do próprio Deus lembrou a ele, porque o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos lembra das coisas de Deus. Ele faz a gente pensar nas coisas do alto. Então ele pensou assim, deu um toque na mente dele. Poxa, eu, sendo filho de meu pai, tô aqui comendo, querendo comer as comidas dos porcos, nessa situação deplorável de miséria, enquanto que lá na casa do meu pai, os servos do meu pai que trabalham para ele, comem o que quiser, têm uma vida melhor do que a minha. Ou seja, deu um choque nele, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Né? Então ele tomou isso para si e tomou uma decisão ali. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão. Meu pai, pequei contra os céus e contra ti. Né? Ele foi pedir misericórdia ao pai e se humilhar diante do pai e pedir para que ele pudesse ser um dos seus servos, para que pudesse pelo menos ter um local para morar e alimento para se sustentar. Então, ele voltou para a casa do pai. Ele tomou, ele teve o entendimento de que o pai, ele pedindo perdão, ele se humilhando, o pai iria aceitá-lo de volta. E assim foi. O pai o recebeu com um abraço, com um beijo, né? O pai ficou totalmente alegre de vê-lo e ele se humilhou ali diante do pai. Ou seja, tudo isso mostra o que acontece quando um servo de Deus sai da casa do pai, vai para o mundo, né? Acaba se distanciando de Deus, fica em situação deplorável, de miséria, de tudo. E só que tem que haver um toque ali do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele fala, ou seja, ele mandou, ele fez aquela situação acontecer ali, de eu poder dar um jornal da igreja para ele, chamando ele de volta. O Espírito Santo estava chamando ele de volta. Então ali depende dele agora. Porque o Espírito Santo falou, assim como o Espírito Santo falou para o filho pródigo, para aquele jovem que tomou a decisão errada. E ele pegou aquilo para si e voltou para casa. Então, não importa o fundo do poço em que muitos se encontrem, Deus vai até eles. Não há abismo mais profundo que exista que Deus não possa ir até lá, que a palavra de Deus diz isso também. Tem um salmo de Davi que diz assim, Davi diz, eu posso fazer a minha cama no mais profundo do abismo. Deus está lá. Deus vai estar lá. Ou seja, Deus ele vê todas as coisas, ele vê a situação das pessoas e ele manda, ele chama. Ele chama. Só que a pessoa ela tem que o quê? Ceder. Ela tem que receber o chamado. Ela tem que se inclinar para o arrependimento. Porque se não houver arrependimento, como é que Deus vai mandar aquela pessoa para Jesus justificar ela
e ela ser uma nova criatura, e ela receber o Espírito Santo. Então, a pessoa tem que vir da pessoa, né? Tem essa questão da predestinação, mas tem também o querer da pessoa, a decisão que a pessoa tem que tomar, de se entregar para Deus, de querer mergulhar nas coisas de Deus. E Deus sabe. Deus, ele vê tudo, ele vê o mais profundo do nosso interior. Ele vê. Ele vê quais são suas inclinações no dia a dia, quais são seus objetivos de vida, seus sonhos pessoais. Ele sabe se você inclui Deus nos seus sonhos, se você inclui Deus no seu dia a dia, se você busca preencher certos momentos da sua vida com Ele, se você busca de fato ter uma comunhão com Ele, Ele sabe das inclinações do seu coração. Então, Ele nos chama, Ele nos conhece, primeiro de tudo, Ele nos predestina, Ele nos chama, Ele nos justifica pelo sangue do seu Filho e Ele nos glorifica para que a nossa vida glorifique o nome dele. E esse glorificar aqui representa o recebimento do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que podemos glorificar o nome de Deus. Porque o Espírito Santo vai trazer até nós os pensamentos de Deus. E são esses pensamentos que vão dirigir a nossa vida, para que possamos glorificar o nome de Deus todos os dias, até a eternidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mesmo sem edição, mesmo sem toda aquela preparação que antes eu fazia. Eu não sei até quando vai ficar assim, mas eu oro para que, mesmo assim, as palavras que aqui foram ditas, que possam tocar o seu coração, que possam tocar a sua mente, que alguma semente que aqui foi semeada possa ter chamado a sua atenção e possa edificar a sua vida todos os dias, que você possa se inclinar, eu e você possamos nos inclinar para as coisas do Espírito Santo, porque somente assim, meu irmão, somente assim poderemos ter vida em nós mesmos e vida eterna um dia com o nosso Pai. Que estejamos sempre na casa do Pai, que sejamos seus filhos verdadeiramente. E como é que somos seus filhos? Todos são filhos de Deus? Se você ainda não viu os vídeos que eu fiz com relação a essa questão de ser de fato filho de Deus, eu vou deixar aqui na última tela desse vídeo para você começar a assistir esse vídeo sobre os filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus? Então assista logo depois desse vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.